boa tarde, boa noite. É, Meu nome é Francisco, eu vou estar apresentando hoje o meu seminário da matéria Agricultura e Meio Ambiente sobre grilagem de terras. Eu vou estar propondo uma revisão do conceito, uma vista dos agentes e os principais métodos da grilagem contemporânea. Qual que vai ser a nossa pauta de hoje? Primeiramente, eu vou estar exibindo um trechinho do documentário Cadê Profil, que foi uma recomendação do professor Antônio. E a partir desse documentário, que vai ter uns 15 minutinhos desse fragmento do documentário, eu vou falar um pouco do histórico da grilagem, do conceito que o documentário traz e tentar problematizar um pouco esse conceito. Em seguida, eu vou trazer uma discussão sobre os agentes, puxando os agentes do documentário e trazendo alguns novos agentes para essa questão. E, em seguida, vou falar de métodos, que é a parte que eu mais me dedico, né? E sobre a qual o meu TCC, que ainda está em construção, é focado. E, por fim, eu vou trazer um pouco da questão internacional, que hoje envolve a temática da grilagem, tá bom? Então, vou deixar vocês com o documentário. No início da década de 50, um grupo de fazendeiros e comerciantes goianos tentam se apropriar de centenas de pequenas posses, em terras oficialmente reconhecidas como pertencentes ao estado de Goiás. A região é conhecida como Formoso das Trombas. Muito férteis, as terras de Formoso das Trombas vinham sendo ocupadas por centenas de famílias camponesas, desde o início do século XX. Sabedor de que em breve passaria pela região uma rodovia federal, o grupo de fazendeiros e comerciantes monta um engenhoso processo de grilagem das posses. Grilagem é a apropriação ilegal de terras por meio de documentação falsa. Quem grila terras fica conhecido como grileiro. Os emissários dos grileiros pressionam os poceiros. Exigem que todos deixem as terras ou assinem um contrato de arrendamento. O contrato de arrendamento dá ao poceiro o direito de produzir na terra, mas em troca o grileiro fica com a metade da colheita. O contrato de arrendamento deixa claro que o poceiro vive em terra alheia e não tem nenhum direito sobre ela. Conscientes da malandragem dos grileiros, os poceiros se revoltam. E diante das arbitrariedades praticadas por jagunços a serviço da grilagem, os poceiros se veem obrigados a organizar uma resistência armada para defender seus direitos. As velhas espingardas cartucheiras, utilizadas apenas para caçar, passam a ter uma nova função: a batalha armada. Depois de alguns confrontos armados, os poceiros são considerados vitoriosos. E vivem em relativa paz por alguns anos. Nesse período, aperfeiçoam em Formoso das Trombas uma organização social bastante peculiar.
na qual toda a comunidade participa ativamente das decisões importantes relativas à sua vida, gerindo seu próprio destino, segundo normas que lhe parecem justas. Uma organização baseada na solidariedade. Até a metade do século XX, o centro-norte do Brasil era quase inabitado. A quantidade de cidades e vilas era muito pequena. Não haviam rodovias. Apenas algumas estradas vicinais, estradas tropeiras, trieiros e 2 grandes rios, o Tocantins e o Araguaia, navegáveis apenas para pequenas embarcações. O povoamento dessa região do Brasil só começou a se concretizar a partir do momento em que o presidente Getúlio Vargas colocou em curso a Marcha para o Oeste, programa criado pelo seu governo para deflagrar de forma definitiva o povoamento da região centro-norte do Brasil. A Marcha para o Oeste tinha também como metas a abertura de novas fronteiras agrícolas, a integração de novas regiões ao circuito produtivo do país e a criação de mão de obra barata para abastecer a industrialização da região sudeste, principalmente dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No estado de Goiás, Getúlio Vargas criou a CANG, Colônia Agrícola Nacional de Goiás, uma ponta de lança da Marcha para o Oeste. Sob o comando do engenheiro Bernardo Saião, a CANG prosperou e, consequentemente, atraiu trabalhadores sem terra de vários estados brasileiros. Muitos foram bem-sucedidos, mas outros chegaram tarde e não conseguiram colocação na famosa Colônia Agrícola Nacional de Goiás. Zé Porfírio foi um desses camponeses atraídos pela propaganda da colônia. Mas quando lá chegou, em 1950, ela já estava saturada e quase desmantelada. Apesar da decepção com a Colônia Agrícola Nacional de Goiás, a CANG, Zé Porfírio se entusiasma ao ficar sabendo que ao norte da colônia existem terras férteis e devolutas, em uma região conhecida como Formoso das Trombas. Determinado, deixa Pedro Afonso, a cidade onde nasceu, e se muda para um novo lugar, levando consigo 20 famílias além da sua. Durante 75 dias, percorrem mais de 600 quilômetros, ora a pé, ora a cavalo. No caminho, uma criança nasce. Para os retirantes de Zé Porfírio, o nascimento deste novo ser humano é recebido como um bom sinal. O primeiro ano no novo lugar é muito difícil. Mas a partir do segundo, é só prosperidade, fartura e alegria. Zé Porfírio providencia uma coleta de dinheiro entre os vizinhos e vai até Goiânia, capital do estado de Goiás, em busca de mais informações sobre as terras. Em Goiânia, Zé Porfírio recebe a confirmação dos órgãos oficiais de que realmente aquelas terras são devolutas. Portanto, seriam futuros donos delas aqueles que estivessem vivendo nelas, cuidando delas. A notícia tranquiliza os poceiros. Mas a notícia de que por aquelas terras passaria futuramente uma rodovia federal
atrai a atenção de um grupo de comerciantes e fazendeiros de Porangatu e de Uruaçu, duas cidades goianas vizinhas de Formoso das Trombas. A rodovia já estava sendo construída a partir da colônia agrícola e passaria perto de Formoso das Trombas em poucos anos. O responsável pela rodovia era o engenheiro Bernardo Saião, administrador da Colônia Agrícola Nacional de Goiás, a CANG. Saião construía a estrada sem autorização oficial, com recursos da própria colônia agrícola. Esta estrada se chamaria Transbrasiliana e fora prevista no plano de metas do primeiro governo de Getúlio Vargas. Pronta alguns anos mais tarde, no governo de Juscelino Kubitschek, passa a se chamar Belém-Brasília, a rodovia da integração norte-sul do Brasil. Com a passagem da estrada pela região, as terras de Formoso das Trombas experimentam uma valorização sem precedentes e, em pouco tempo, são griladas pelo grupo de comerciantes e fazendeiros que se uniu em torno do juiz de direito da comarca de Uruaçu, a qual pertencia Formoso das Trombas. O processo de grilagem posto em prática em Formoso das Trombas chama a atenção pela ousadia e desenvoltura dos grileiros e do judiciário local. O mapa da mina para os grileiros é a descoberta no Arquivo Público do Estado de Goiás de um requerimento de concessão de sesmaria em nome de Caetano Cardoso de Moraes, datado de 1775. No requerimento, Caetano pedia à Sua Majestade que lhe concedesse, por sesmaria, 3 léguas de terras para montar uma fazenda de criação de gado. A concessão foi dada ao senhor Caetano, mas alguns anos depois, a mesma concessão foi anulada, pois o senhor Caetano não chegou a ocupar as terras solicitadas. De posse do requerimento de concessão de terras por sesmaria ao senhor Caetano, que não tinha nenhuma validade legal, os grileiros procuram nos cartórios de registro civil da região alguém cujo sobrenome coincida com o sobrenome do senhor Caetano, para que seja forjada uma cadeia sucessória. Em Pirenópolis, cidade histórica goiana, encontram um morador que se encaixa direitinho na trama. Convencido pelos grileiros de que é herdeiro legítimo do senhor Caetano Cardoso de Moraes, o homem vende a preço de banana todos os seus supostos direitos. E eles forjaram em Uruaçu essa escritura e veio com elas para nos tomar a terra. Todos os órgãos oficiais, estaduais e federais, atestam que as terras ocupadas pelos poceiros de Formoso das Trombas são devolutas. Pertencem ao estado de Goiás e que serão futuros donos delas quem estiver vivendo nelas. Mas, contrariando as decisões das instâncias superiores, o juiz de direito leva adiante o processo de grilagem contra os poceiros, passando por cima de tudo e de todos, inclusive da presidência da República. Agora que a gente assistiu esse trecho do documentário, vamos para a apresentação, né? Então, primeiramente, eu trago esse trecho do poema Homens da Terra, do Vinícius de Moraes, para reconhecer que pesquisar sobre grilagem é necessariamente pesquisar sobre conflito e violência no campo, motivados pela histórica precariedade da estrutura fundiária brasileira, baseada no latifúndio e na monocultura, que vem demonstrando diariamente seus impactos devastadores. Aí eu vou ler só essa primeira estrofe aqui e deixo o registro para caso vocês queiram procurar esse poema. Nas vendas do latifúndio, senhor latifundiário, senhor grileiro da terra, é chegada a vossa vez, a voz que ouves e que berra é o brado do camponês, clamando do seu calvário contra a vossa mesquinhez. E aí aqui eu relembro, né, que na emenda da disciplina tem lá essa parte de componente também musical e poético. Mas seguindo, primeiramente eu vou tentar montar aqui com vocês um histórico da grilagem de terras, que é a forma mais antiga de apropriação de terras no nosso país. Então, antes da lei de terras de 1850, né, antes de 1850, a grilagem girava em torno das sesmarias, sendo registrados diversos métodos criminosos de obtenção de terras,
a exemplo da posse de múltiplas sesmarias, que era proibida, da caça e assassinato de indígenas com posterior ocupação de suas terras, da concentração de poder sobre o aparato jurídico na mão de poucas famílias, né, que tinham dinheiro, possibilidade financeira de financiar os estudos dos jovens em Coimbra para voltarem, se tornarem membros desse corpo que compunha o aparato judiciário aqui no Brasil. E, por fim, da doação e transmissão de herança, né, de terras através da herança. Já a partir da Lei Terras de 1850, que foi o primeiro marco jurídico nacionalizado de legalização de grilagem, a ausência da discussão sobre o termo de terras públicas abriu brecha para o surgimento de uma rede de solidariedade que tinha por objetivo a falsificação de títulos legitimados por escrivãos mediante suborno. Era sabido que o poder central não tinha capacidade para fiscalizar o processo de ocupação das terras, e com o monopólio da força nas mãos dos grandes proprietários, os barões, os duques, os condes, os próprios coronéis, né? Era comum o aumento da fronteira das propriedades por meio da violência. Já nesse período, não são raros os casos de conflitos entre latifundiários, poceiros ou indígenas. O método mais comum era a falsificação de títulos, já que os registros eram precários e a fiscalização possuía baixíssima eficácia. O golpe de 30, que pôs fim à Primeira República, e o governo provisório instaurado em 1931, abriram uma nova rodada de legalização da grilagem. É interessante destacar que Getúlio Vargas conseguiu renovar os agentes da grilagem com os interventores locais, substituindo os integrantes da Rede de Solidariedade de Suborno já estabelecidos. O decreto número 19.924, de 1931, legalizou as terras devolutas apropriadas até então e impediu, pelo menos no plano teórico, a apropriação de novas áreas. O problema é que a cada legalização de terras apropriadas em períodos anteriores acaba se incentivando a grilagem com base na indústria dos títulos falsos. Esse também foi o período de expansão dos incentivos fiscais e da criação de megaprojetos de infraestrutura, promovendo a supervalorização da terra e incentivando a grilagem. É o que a gente viu no documentário, o caso de Trombas e Formoso. Já com o golpe militar de 1964, o processo de grilagem ele virou rotina e passou a ter o Estado como seu maior contribuinte. A grilagem se tornou a principal modalidade de aquisição de terras no Brasil. Foi um período de aumento do fluxo do capital internacional, incentivando a grilagem com a venda garantida a estrangeiros, com conhecimento e participação de membros do poder público, consagrando as redes de solidariedade suborno que eu já estou repetindo aqui desde o início, compostas, né, então, por grileiros, empresários, funcionários públicos e pelo capital internacional. A corrupção generalizada dos órgãos, como o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e o Serviço de Proteção ao Índio, produzindo documentos que atestavam a ocupação ilegal ou serviam para gerar confusão jurídica quanto à propriedade das terras, legitimavam um processo de grilagem que operava através do terror e do extermínio. Com os incentivos fiscais e a propaganda de integrar para não entregar, o regime militar e as grandes empresas iam transformando as florestas em pastagem pelo Brasil afora. Por fim, atualmente, a grilagem ela tem se fortalecido com o anúncio de terras roubadas na internet, expandindo a rede de solidariedade suborno. Quando a transferência é efetivada, o grileiro tem a chance de se distanciar da fraude, passando o problema adiante. Para tanto, não é raro que a área grilada seja fragmentada e vendida para diversos compradores, aumentando o lucro do grileiro e encobrindo a fraude. Já nos anos 2000, a grilagem passou a ser continuamente incentivada, desde que enquadrada no amplo espectro de posse mansa e pacífica, com a certeza da regularização de terras. O programa Terra Legal premiou a grilagem com a igualização jurídica de grileiro e poceiro, possibilitando a criação de medidas provisórias, decretos, projetos de leis e leis com o objetivo de anistiar os grileiros. A novidade nesse período foi a possibilidade da grilagem verde, que utiliza de mecanismos que serviriam para a regularização ambiental. O cadastro ambiental rural talvez seja o exemplo mais comum, que inaugurou uma nova modalidade de grilagem que pode ser praticada com menos intermediários e de dentro de casa, posto que o registro é digital e autodeclaratório.
concebido como mecanismo de regularização ambiental, acabou se tornando mecanismo fundiário e instrumento de grilagem, na medida em que passou a servir como comprovante de posse que muitos invasores usam para reivindicar as áreas griladas e colocam-as à venda, tentando dar aspecto de legalidade às transações. Seguindo, né, depois desse panorama geral do histórico da grilagem, vamos falar um pouquinho sobre o conceito. O conceito que o documentário traz é bem simples e direto. A grilagem é a apropriação ilegal das terras por meio de documentação falsa. Quem grila terras fica conhecido como grileiro. É um conceito válido, bastante direto e curto, né? Mas ele mostra apenas uma das formas de se grilar terra e nos diz muito pouco sobre quem são esses grileiros. E durante a apresentação, eu pretendo ampliar o conhecimento sobre essas formas de grilar terras e sobre quem são os grileiros, o que nos leva a falar um pouquinho sobre os agentes. E aí aqui eu vou fazer, contando com a leitura do Padre Anselim, do Dom Anselim, um panorama geral de quem são esses agentes, muito bem resumidos nessa imagem. A realização de um projeto de tal envergadura, como é a grilagem, acaba congregando muita gente, reunindo muita gente. Lá já existe alguma clareza sobre os diversos escalões da organização dos grupos que compõem a Rede de Solidariedade Suborno. Primeiro, os grupos econômicos e políticos, que estão frequentemente unidos. Uns, para a consolidação do seu poder econômico, procuram a proteção dos políticos. Outros, pela sua presença no mundo político, fortalecem o seu poder econômico. Nunca agem diretamente, mas através de testas de ferros e laranjas. São eles que ficam com a terra, ou os privilégios para fortalecer o seu poder. Atualmente, o mercado internacional passou a incentivar a grilagem por meio de investimentos e compras de produtos de proprietários que participam ativamente do processo de roubo de terras, fortalecendo esse primeiro grupo que a gente está debatendo, está apresentando. Segundo grupo, formado pelos testas de ferro, são os responsáveis pela planificação e organização da grilagem. São os falsificadores, as relações públicas, o RH da grilagem, que compõem elementos de articulação. São trambiqueiros, eles lucram com propinas e favores e até com pedaços de terras que são a eles dados como presentes, O terceiro são os servidores. Essas pessoas são chamadas para cumprir uma tarefa. Às vezes são manipuladas e outras vezes também lucram com esse negócio. É o caso das pessoas que são convidadas a servir como procuradores e assinam procurações, mas não tem outra participação, por exemplo. Ou ainda dos escrivões que fazem as declarações falsas, O quarto são os aliados, desses terras de ferro e dos laranjas, que planificam e ajudam na organização da grilagem através de alianças para a execução dos planos. Eles aparecem nos cartórios, são funcionários de segundo plano das repartições públicas e lucram a depender da sua participação. Depende muito do cargo que eles ocupam no momento e da influência que eles conseguem exercer. E o quinto, porém não menos importante, são os limpadores da área, que são encarregados pelos interessados na terra para livrar a área de poceiros e ocupantes, às vezes contando mesmo com o apoio da polícia e de pistoleiros contratados. Por fim, e esse é mais recente, a ação da imprensa, a ação midiática, ela tem produzido uma ressignificação do crime em algo discutido na televisão e em outras mídias, tentando aproximar a figura do grileiro do poceiro, fazendo com que crie em torno do invasor, perdão, que se crie em torno do invasor uma ação não menos criminosa, de alguma forma menos criminosa, ao mesmo tempo em que cria para o poceiro a ideia de que ele será sempre injustiçado e acaba diminuindo a esperança que ele tem de um dia conseguir a sua terra. E essa ação da mídia mais recente, ela tem sido fundamental para a permanência e para o prolongamento dos processos de grilagem. Agora que a gente conhecer um pouco mais sobre os agentes, é importante destacar também, que o filme traz muito bem uma outra forma de atuação do Estado no incentivo da grilagem,
com esses megaprojetos, que a gente observa que quando esses grandes projetos de infraestrutura vão para uma determinada região, eles acabam resultando numa valorização exacerbada da terra, que acaba por constituir uma reserva de valor passível de rentismo, que também contribui, também incentiva, né, para a grilagem de terra. E agora, falar do aspecto que é central para mim, para minha pesquisa de TCC, ainda em desenvolvimento, que são os métodos, né? Para além dos grilos da gaveta, a grilagem configura um processo de roubo de terras com procedimentos sofisticados desenvolvido ao longo do tempo. Um primeiro método, que esses três aqui são exemplos do documentário, né? O primeiro é a indústria de títulos, que a gente já foi citado várias vezes aqui, que é essa indústria que basicamente trabalha falsificando documentos, falsificando cadeias dominiais, falsificando requerimentos de sesmarias, títulos antigos, né, que já teriam sido regularizados. Um segundo tipo é essa grilagem com recibo judicial, que aparece ali quando o juiz atropela as decisões de instâncias superiores e leva adiante esse processo de grilagem, promovendo, né, dando aval para a limpeza da área, que ali a gente vê, conta com a participação de policial, mas opera uma verdadeira dinâmica de guerra, né, levando pessoas armadas, com reféns, usando de tortura e estragando o armazenamento de alimentos, etc. Aqui eu também trago alguns outros exemplos para a gente discutir, né? Primeiro deles, o esticamento, que consiste na aquisição de uma área sem delimitação exata, a qual são anexadas posteriormente áreas adjacentes com a conveniência dos cartórios. É talvez, das formas mais famosas de grilagem, mais utilizadas. Também tem o golpe de arrematação, que consiste em levar à asta pública algumas glebas situadas dentro do perímetro de uma área reservada por falta de pagamentos de impostos. E aí os arrematantes, que são os grileiros, né, eles obtêm, assim, um título legalmente fornecido pela Justiça da Comarca. Outro tipo de grilagem ocorre por meio da negociação de herança, que consiste na transferência do inventário de falecido, englobando terras para além do local onde o imóvel se situa. E também tem as várias brechas na legislação, que eu trago só um exemplo, que é aguardar que a terra grilada seja desapropriada para obtenção de títulos da dívida agrária, que é uma brecha na Lei 9.711, de 1988. E, por fim, mas não menos importante, a já citada grilagem verde, né, que usa de mecanismos de regularização ambiental como comprovante de posse para reivindicar as áreas griladas e colocá-las à venda, tentando dar aspecto de legalidade à transação. E, para encerrar essa apresentação, vou falar um pouquinho dessa questão internacional e dar a conclusão, né, as palavras finais, as considerações finais. Então, a questão internacional, ela tem sido cada vez mais debatida, e já vem ocorrendo desde a ditadura militar, né, quando o aumento do fluxo de capital internacional passou a incentivar a grilagem de terras com a venda garantida a estrangeiros, com conhecimento e participação de membros do poder público, consagrando essas redes de solidariedade. Atualmente, a gente assiste um processo de internacionalização da grilagem, como vem sendo bastante denunciado por nomes associados ao professor Ariovaldo Oliveira, onde empresas de agronegócio recebem de fundos internacionais para financiar os processos de grilagem no Mato Piba e na Amazônia, né, no arco do desmatamento. Tem o caso emblemático da Harvard, para quem quiser dar uma procurada em como é que é a atuação desses fundos internacionais no financiamento da grilagem. E, para concluir, o que eu queria que ficasse mais marcado dessa apresentação é que a grilagem de terras trata-se de um processo organizado de roubo das ocupações de pobres camponeses e populações tradicionais dentro de redes de solidariedade suborno, que envolvem agentes da esfera pública e privada, uma articulação nacional e internacional, unidos por interesses especulativos que utilizam de um conjunto de técnicas e conhecimentos específicos, constantemente atualizados e fortalecidos pelo poder estatal, na medida em que este participa, ou de forma direta ou indireta, e respalda a concentração de terras, respalda a estrutura fundiária através de políticas de regularização. Então, muito obrigado, gente. Se você tiver alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer em tentar responder.